E aí, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem com todos? Aqui é o professor Paulo mais uma vez. E hoje a gente vai trazer uma aula bem bacana, primeiro vídeo aí de 2022, só para nós retomarmos os nossos estudos referente à parte do direito, o conhecimento prévio aí referente à estrutura do nosso Estado. Hoje a gente vai falar especificamente de um tema bem bacana aqui, que ele diz respeito a os três poderes, ou seja, os três poderes da administração pública. O que são esses três poderes, como que eles funcionam, como que é o ingresso neles, quem que são os componentes. A gente vai dar uma prévia aqui daquilo que pode ser aprofundado posteriormente, tá bom? Então, aqui a organização dos três poderes no Brasil, a gente começa já falando qual que é a competência que a gente vai trabalhar, por que a gente vai falar disso aqui hoje, né, no nosso canal. A gente vai falar porque é necessário que se tenha aqui, como a gente está vendo, uma competência a ser trabalhada, a participação no debate público, respeitando diferentes posições, fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao nosso projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e, principalmente, responsabilidade. É isso que a gente vai buscar aprofundar nessa apresentação que a gente vai fazer agora. Tá? Então, o que são esses três poderes? Quando se fala de poder, né? Muita gente não sabe, mas a administração pública brasileira é dividida entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um desses poderes já tem características próprias, atributos próprios, e também eles têm atributos de outros poderes. Por exemplo, você tem lá qual que é a função típica, né? Nós costumamos chamar de função típica de cada poder. A função típica do executivo, por exemplo, o próprio nome já fala, ele vai executar as ações. O poder executivo ele executa. O poder legislativo ele legisla, ele cria as leis. E o judiciário ele tem como característica principal julgar. Porém, ambos os poderes eles também têm características atípicas às suas. Por exemplo, o executivo ele também julga dentro da sua esfera de competência. Ele também legisla. Professor, dá um exemplo disso. Olha, quando o chefe do executivo federal, por exemplo, o presidente, ele cria um decreto, ele está legislando. Claro que esse decreto ele tem limites. Quando ele cria uma medida provisória, ele também está legislando. Da mesma forma, quando o legislativo ele executa suas ações internas administrativas, ele está executando. E assim também com o poder judiciário. Então, os três poderes têm características típicas, né, funções, aliás, típicas e atípicas. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Aqui, para a gente ter uma ideia de como que nasceu essa teoria, né, quando você fala, de onde que surgiu essa teoria dos três poderes, o que são esses três poderes? Essa origem, essa tripartição, na verdade, desses três poderes, ele ocorreu, ele teve um fundamento mais próprio, características mais próprias com um francês chamado Charles Louis de Secondet. Na verdade, o nosso Montesquieu, né, conhecido mais especificamente como Montesquieu, quem desenvolveu no século XVIII a teoria da separação dos poderes. Então, foi a partir daquele momento que, naquela transição que estava tendo, principalmente dos estados absolutistas para os estados democráticos, para os estados onde o direito ele era ele começou a ser mais priorizado, e para organizar melhor, não concentrar o poder na mão, por exemplo, só do rei, um exemplo só do monarca, ele propôs essa tripartição. O que diz essa tripartição? Essa tripartição diz que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si, ou seja, tanto o executivo, quanto o judiciário, quanto o legislativo, eles têm o mesmo peso, né? A diferença é que cada um na sua área de atuação. Então, eles não têm aquele que é melhor, aquele que é pior, eles são iguais. Então, por isso que ele, dentro dessa teoria, ele falou que eles são harmônicos, independentes entre si. Tá? Claro que Montesquieu não foi o primeiro, lá no século IV, já com Aristóteles, na sua obra intitulada Política, ele já falava desses três poderes, não exatamente como Montesquieu desenhou, propôs, mas ele já dava um prelúdio do que poderia vir a ser a consolidação da tripartição dos poderes. Então aqui a gente fez
esse mapa mental aqui para nós entendermos, né? Por exemplo, aqui é o mapa mental do poder executivo. Então você tem aqui, eu vou fazer isso aqui para facilitar, ó. Você tem aqui na primeira instância, vamos dizer assim, aqui no primeiro escalão, você tem da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quem que é o chefe do executivo da União? Presidente. Dos estados são os governadores, do Distrito Federal também é o governador e dos municípios. Alguém pode estar perguntando, professor, mas por que Distrito Federal e município e dos estados? A gente sabe que no Brasil, na forma federativa que nós temos, existem 26 estados e o DF. O DF ele tem características próprias, gente. Então, por isso que às vezes ele é característica de município e às vezes é característica de estado. Então, ele tem características próprias, porém ele não se encaixa nem como um e nem como outro. Tudo bem? Então, aqui, o que é o poder executivo na esfera da União? Como nós falamos, presidente e vice-presidente, assessorado pelos seus ministros de estados. Nos estados, nós temos os governadores e os vices, assessorado pelos secretários estaduais. No Distrito Federal, nós temos também governador e vice-governador do Distrito Federal, também assessorado pelas secretarias distritais. E dos municípios, nós temos aqui os prefeitos e vice-prefeitos, assessorado por toda uma equipe das secretarias municipais. Então, essa é a estrutura básica do poder executivo. Nós sabemos que o poder executivo, ele são mandatos de 4 anos, tanto para governador, quanto para prefeito, quanto para presidente. As eleições de governador, aliás, de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual são feitas em conjunto. E a de prefeito e de vereadores também são feitas em conjunto. Então, na verdade, no Brasil, nós temos de 2 em 2 anos, nós temos eleições para cargos majoritários e para cargos proporcionais. O que são cargos majoritários? São aqueles que são que os candidatos são eleitos pela maioria dos votos, seja em primeiro ou seja em segundo turno. Os cargos proporcionais são aqueles cargos onde os candidatos são eleitos proporcionalmente, ou seja, às vezes um candidato não foi tão votado, mas ele entra pelo número de votos que a legenda do partido dele teve. É bem legal, isso aí cabe uma outra aula para nós destrincharmos um pouquinho mais depois. Então aqui, ó, aqui nós temos a estrutura do poder legislativo, ó. Aqui nós temos a União, os estados, o Distrito Federal novamente e os municípios. Pessoal, o que é o poder legislativo da União? A União, diferente dos estados e dos municípios, ela é composta pelo Congresso Nacional, onde nós temos 2 casas legislativas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Senado Federal ele é composto pelos senadores da República e a Câmara pelos deputados federais. Professor, qual que é a diferença entre o Senado e a Câmara? Simples. O Senado Federal ele é composto por 81 senadores, representante dos estados. Já a Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais, eleitos proporcionalmente de acordo com o número de eleitores de cada estado. Ou seja, dos 513, essas 513 vagas na Câmara Legislativa do Congresso Nacional, tem mais vaga o estado que tem mais eleitores. Então, você pega proporcionalmente, por exemplo, o estado que tem mais eleitores do país é São Paulo. Então, proporcionalmente, São Paulo tem mais deputados federais. Então, como eu disse, os deputados federais representam o povo e os senadores representam os estados. Número de senadores, 81 senadores, ou seja, 3 de cada estado mais o DF. Você pegar 26 mais o DF são 27, vezes 3 senadores, dá 81, que é o número de senadores que nós temos lá. Já os estados, nós temos aqui as assembleias legislativas, composta também pelos deputados estaduais. Nós temos o Distrito Federal, onde tem a Câmara Legislativa composta pelos deputados distritais. E nos municípios, a esfera legislativa é a Câmara Municipal, composta pelos vereadores. Tá? Então é interessante também que tem um número aqui para cada cidade, um número mínimo de eleitores. Você vai poder ter
um número proporcional de vereadores. Então, o Poder Legislativo responsável por fazer as leis, né? Por exemplo, o Poder Legislativo ele vota lá no Congresso Nacional, um exemplo. Você tem desde uma lei ordinária até uma lei complementar, até uma PL, que é um projeto de lei, até uma emenda constitucional. Então, para cada aprovação dessas leis, requer um quórum diferente, quórum majoritário, quórum proporcional, quórum especial. Então, é outro assunto que nós podemos nos aprofundar, mas é para nós apenas termos uma ideia dessa estrutura, né, que muita gente não sabe como se dá a estrutura da administração pública brasileira e principalmente baseado na tripartição dos poderes. Tá? Aqui, pessoal, a gente vai para outra administração, outra esfera da administração, que é o poder judiciário, estrutura do poder judiciário. Então, você tem aqui, começar por baixo, você tem os juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais e juízes militares. O juiz de direito, ele vai tratar de tudo aquilo que os outros ramos do direito não tratam. Por exemplo, para dar entrada num litígio aqui no judiciário, o juiz de direito, por exemplo, ele vai cuidar de casos como homicídio, furto, questão de pensão alimentícia, questão de roubo, todos aqueles artigos que ele não são específicos dos outros ramos do direito. O juiz federal ele já vai cuidar de casos em que envolvam litígios entre pessoas, entre cidadãos brasileiros de outros países, entre litígios que envolvam cidadãos que tenham algum tipo de foro privilegiado na esfera, na primeira instância, empresas federais, isso na primeira instância. Os juízes do trabalho, mesma coisa, são os litígios da área trabalhista na primeira instância. Aqui nós temos, por exemplo, a primeira instância chamadas varas do trabalho. Tudo aquilo que é litígio entre um trabalhador e uma empresa, a primeira instância ela vem aqui nos juízes do trabalho. Da mesma forma, os juízes eleitorais, eles cuidam da parte das eleições de 2 em 2 anos, então eles cuidam, por exemplo, da diplomação de prefeitos, eles cuidam da ordem, né? Eles são responsáveis por, em casos de prisões, por exemplo, em flagrante delito, ou se a pessoa está com trânsito em julgado na época da eleição, a gente sabe que não pode prender 5 dias antes. Então, o que acontece? Caso uma pessoa seja presa, o juiz que decide, né, se ela permanece presa ou não. Da mesma forma, nós temos aqui os juízes militares. A segunda instância do Poder Judiciário é composta aqui pelo TJ dos estados, ou seja, cada estado tem um TJ, os 26 estados mais o DF. Nós temos aqui os TRFs, que são por regiões, que são Tribunal Regional Federal. Temos os TRTs, que são Tribunais Regionais do Trabalho, e nós temos os TREs, que são os Tribunais Regionais Eleitorais. Na primeira instância, o profissional que entra aqui, ele entra como juiz. A gente sabe que ele tem que entrar por meio de concurso de provas e títulos. Então, ele entra como juiz substituto, e depois ele vai, por merecimento ou por tempo, ser promovido. Então, ele pode chegar aqui como desembargador. Essa segunda instância aqui, ele já chama desembargador. Qual que é a diferença daqui e daqui? Aqui, o juiz ele trabalha sozinho, no sentido de decisão. Ele toma decisões monocráticas. Já aqui, como desembargador, ele toma uma decisão no colegiado. Então, tem uma composição aqui, os TJs, os TRFs, os TRTs, de número mínimo de magistrados para cada tribunal. Um assunto legal para nós nos aprofundarmos depois também. Tá? A terceira instância, gente, do judiciário, no caso aqui, nós temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Militar. Algumas curiosidades aqui, gente. Vocês reparem que o juiz militar não tem segunda instância. Por quê? Não tem justiça militar a nível estadual. Você só tem o juiz militar e depois o Supremo Tribunal Militar. O Supremo Tribunal de Justiça ele vai cuidar dos casos que convergem aqui dos TJs e dos TRFs, ou seja, a terceira instância de apelação
é o Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma que o Tribunal Superior do Trabalho cuida das apelações em última instância dos TRTs, e os TSEs cuidam das apelações dos TREs, ou seja, a Constituição ela garante assim. O que a Constituição fala? Que você, por exemplo, quando uma pessoa pode ser presa no Brasil? A pessoa pode ser presa em flagrante delito, né, se manter presa, se ela tem o trânsito em julgado. O que significa o trânsito em julgado? Se não tem mais apelação. Ela pode ter também a prisão provisória, decretada pelo juiz, ou a prisão preventiva, que não tem prazo. Então, são as formas que a pessoa fica presa. No caso do trânsito em julgado, ela entrou aqui, perdeu, apelou para a segunda instância, vamos supor que perdeu, apelou para a terceira, perdeu. Não tem mais jeito. Depois que perde aqui, não tem mais para quem apelar. Então, a terceira instância do judiciário brasileiro é composta por os tribunais superiores. E como que o juiz ele chama aqui? Na primeira instância ele chama juiz, na segunda ele chama desembargador, na terceira ele chama ministro, não tem nada de mais, ministro. Alguém deve estar perguntando, professor, mas como que é aqui o Supremo Tribunal Federal? Como que se dá essa composição? A do Supremo Tribunal Federal é a mais interessante a gente falar. Primeiro, para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, você não precisa nem ser advogado. Ah, é? Isso mesmo. Muita gente não sabe, mas para você ser ministro do STF, existem algumas características específicas que você precisa atender para você chegar a ser ministro. Primeiro, você tem que ter entre 35 e 65 anos, mais de 65, mais de 35 e menos de 65. Você tem que ser brasileiro nato, ou seja, você não pode ser naturalizado, você tem que ser brasileiro nato, que nasceu no Brasil ou nasceu de pais brasileiros a serviço no estrangeiro. É registrado como brasileiro nato também. Você também, além disso, tem que ter exímio saber jurídico, ou seja, você tem que ser fera na questão do direito. Tá? Mais um requisito para você chegar a ser ministro do STF. Você precisa ser indicado pelo chefe do Poder Executivo. No caso, o presidente da República. Isso é um atributo que está na Constituição Federal, em que o presidente tem como indicar o ministro, ou seja, ele indica quem ele quer. Ah, é só indicar que ele entra? Não. Esse ministro indicado, ele precisa passar pela Comissão de Justiça do Senado. O que é essa Comissão de Justiça? É formada por um grupo de senadores, no qual eles vão fazer uma sabatina desse indicado, ou seja, vão perguntar o que ele pensa a respeito de determinado assunto, como que ele agiria de determinada forma, vão testar o saber jurídico e vão ver se aquilo que ele demonstra, aquele pensamento, vai ser aprovado por essa comissão. Aí sim ele pode tomar posse. Tá? Então, a característica do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, ele não é uma quarta instância, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. Ele não é uma quarta instância do Poder Judiciário. Ele tem como papel julgar casos, a materialidade de casos que sejam alegado constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Esse seria o trabalho. Claro, pessoas com foro privilegiado, pessoas, por exemplo, ele julga o presidente e o vice-presidente no caso de crimes comuns. Crime de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. Então, tem também algumas regrinhas aí interessantes que cabe nós estudarmos posteriormente para nós nos aprofundarmos mais. Tá bom? Pessoal, o que nós queríamos deixar é apenas uma ideia, dar uma ideia de como funciona, né, os três poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? É uma coisa interessante porque nós, como cidadãos brasileiros, devemos saber como funciona a organização do nosso país em relação à administração. Tá bom? Aqui eu deixei algumas referências para quem quiser saber mais, para quem tiver interesse, e com certeza numa próxima oportunidade a gente vai trazer mais novidade para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Aqui é o professor Paulo, deixando um grande abraço para vocês.